Abandonei meu marido e minha filha recém-nascida por um amante e agora eles me apagam da vida deles. Eu nunca pedi por uma vida que parecesse uma prisão de segurança máxima disfarçada de lar doce lar. Quando Alice nasceu há 15 anos, as paredes daquela casa começaram a se fechar sobre mim de uma forma que ninguém consegue entender sem ter passado por isso. O Ricardo, meu ex-marido, simplesmente não tinha sensibilidade para notar que eu estava desaparecendo atrás de uma montanha de fraldas e madrugadas em claro. Ele estava absolutamente obcecado por horários de amamentação e rotinas robóticas, agindo como se eu fosse apenas um acessório funcional na criação da filha dele. Enquanto eu afundava em uma apatia profunda, ele comemorava cada grama que o bebê ganhava, ignorando completamente que a mulher que ele dizia amar estava morrendo por dentro. Era uma sufocação emocional que nenhum bom pai deveria permitir que sua esposa sentisse. Foi nesse cenário de negligência emocional que o Gustavo apareceu na minha vida como um sopro de oxigênio puro. Ele foi o único que realmente me viu como mulher, uma alma vibrante e cheia de desejos, e não apenas como uma mãe cansada e desleixada. Gustavo me ofereceu a paixão e a aventura que o Ricardo tinha trocado por poltronas de amamentação e conversas sobre cólicas infantis. Eu percebi que se ficasse ali, eu me tornaria uma sombra amarga e ressentida, o que seria muito pior para Alice a longo prazo. Fiz o que precisava ser feito pela minha integridade mental e decidi que era a hora de seguir o meu coração para longe daquele ambiente tóxico. Eu não fui embora por maldade, mas por uma necessidade urgente de sobrevivência espiritual que o Ricardo nunca teria a capacidade de compreender. A saída foi planejada com a dor de quem sabe que está sendo incompreendida, mas com a coragem de quem busca a própria luz. Deixei um bilhete detalhado e uma foto minha muito bonita para que Alice, ao crescer, soubesse exatamente quem era a mãe dela e o quanto eu era radiante. Eu acreditava piamente que o Ricardo, apesar de sua frieza, teria a decência de explicar que eu precisava desse tempo para me encontrar e ser uma pessoa melhor. Durante os 15 anos seguintes, foquei inteiramente no meu crescimento pessoal, na minha carreira e na construção da minha nova vida ao lado do Gustavo. Eu sentia que estava em uma jornada de autodescoberta necessária, algo que toda mulher moderna deveria ter o direito de exercer sem ser julgada. O tempo passou voando enquanto eu me reconstruía, sempre com a certeza de que o laço biológico esperaria por mim. Recentemente a minha relação com o Gustavo chegou ao fim, e o silêncio da casa me fez perceber que eu finalmente estava pronta para assumir meu papel materno. Com o coração aberto e uma disposição genuína de passar por cima do passado, mandei uma mensagem para o Ricardo. Eu fui extremamente generosa e disse que estava disposta a perdoar a frieza e a falta de apoio que ele demonstrou quando Alice nasceu, se pudéssemos recomeçar como uma família unida. Eu esperava um agradecimento, talvez um pedido de desculpas pelo tempo que ele me deixou desamparada emocionalmente. Mas a reação dele foi de uma brutalidade sem tamanho. Ele sequer se deu ao trabalho de digitar uma palavra. Ele simplesmente me bloqueou em tudo que era possível. Estou absolutamente chocada e indignada com tamanha falta de coração e maturidade de um homem adulto. Eu estava sendo a pessoa maior, oferecendo uma oliveira de paz após anos de separação, e ele responde com um silêncio covarde e punitivo. Como ele pode ser tão egoísta a ponto de negar a uma filha de 15 anos o direito sagrado de conhecer a própria mãe biológica? Ele está guardando um rancor de mais de uma década e usando a nossa filha como um escudo para sua própria incapacidade de perdoar. Tenho passado as tardes sentada no sofá, acariciando aquela foto velha da Alice que consegui imprimir de um post de terceiros no Facebook, e não consigo parar de chorar. A crueldade desse homem não tem limites, e ele está transformando uma história de busca por felicidade em um drama de rejeição desnecessário. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você realmente teve a audácia de dizer que perdoa o homem que você deixou sozinho com um bebê de colo para fugir com outro? O Ricardo não precisa do seu perdão, ele merece uma medalha por ter criado uma criança enquanto você se encontrava nos braços de um amante. Resposta da OP. É impressionante como as pessoas se apegam a detalhes técnicos e ignoram a saúde mental de uma mulher. O ressentimento só impede que as pessoas evoluam, e eu estou aqui tentando ser luz e reconstruir pontes, enquanto vocês preferem o julgamento barato. Usuário Anônimo 2 diz: engraçado como seu instinto materno e sua prontidão para ser mãe só despertaram quando Gustavo te deu um pé na bunda e você ficou sozinha. 15 anos é tempo suficiente para uma vida inteira. Você não é uma mãe. Você é uma completa estranha que quer um brinquedo novo para passar o tempo. Resposta da OP. O tempo é um conceito relativo e minha jornada de autodescoberta foi um processo longo que não segue o calendário de ninguém.
Eu precisei me curar primeiro para poder oferecer o meu melhor agora, e ninguém tem o direito de questionar o timing do meu coração. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que o Ricardo mostrou sua verdadeira face e me bloqueou, mas eu não sou mulher de desistir quando sei que a justiça está do meu lado. Decidi que se o pai está agindo como um carcereiro emocional, eu mesma teria que tomar as rédeas da situação para salvar minha filha desse isolamento. Depois de horas de busca intensa, finalmente encontrei o Instagram da Alice através do perfil de uma prima distante que ainda não me bloqueou. Ao ver as fotos dela, meu coração disparou de uma forma que só uma mãe entende. Ela é a minha cópia exata, com o mesmo olhar expressivo e o queixo decidido. Essa semelhança física é a prova irrefutável de que nossa conexão é biológica, espiritual e absolutamente inegável, não importa quantos anos passem. Passei horas redigindo uma mensagem direta que fosse ao mesmo tempo profunda, poética e esclarecedora para minha menina. Expliquei com toda a delicadeza do mundo que eu nunca a deixei no sentido literal da palavra, mas que apenas precisei me encontrar em outro lugar para poder ser uma mãe de verdade depois. Fui honesta ao dizer que agora estou em uma fase de plenitude e pronta para deixá-la entrar na minha vida maravilhosa e cheia de experiências. Eu esperava que ela sentisse a vibração do meu amor através da tela e me respondesse com a mesma emoção que eu senti ao escrever. Fiquei monitorando o celular obsessivamente, ignorando minhas obrigações, apenas esperando o sinal de que o vínculo havia sido restaurado. A Alice me deixou no vácuo por horas agonizantes, o que eu interpretei inicialmente como o choque natural de quem acaba de receber um presente do destino. No entanto, quando a notificação finalmente apareceu, a resposta dela foi como um balde de água gelada direto na minha alma. Ela escreveu apenas 3 palavras. Quem é você? Senti como se tivesse levado um tapa físico no rosto, uma desfeita que eu nunca imaginei receber do meu próprio sangue. Imediatamente enviei a foto que carrego comigo todos esses anos, aquela imagem minha de 15 anos atrás, radiante e jovem, para que ela visse a verdade. Sem dizer mais nada, ela simplesmente me bloqueou, cortando a única linha de comunicação que eu tinha conseguido estabelecer. Estou horrorizada com a extensão do estrago que o Ricardo causou na mente dessa menina durante todo esse tempo. É evidente que ele fez uma lavagem cerebral sistemática nela, a ponto de fazê-la desaprender a reconhecer a própria mãe. Isso é alienação parental pura e simples, um crime emocional que deveria ser punido com todo o rigor da lei. Ele criou uma versão distorcida de mim, ou pior, apagou minha existência da memória dela para se sentir o único herói da história. É uma injustiça tremenda que uma filha cresça sem saber que sua mãe é uma mulher corajosa que lutou pela própria felicidade. Eu sou a vítima aqui, sendo banida da vida da minha própria criação por causa do rancor de um homem pequeno. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz, pronta para deixá-la entrar na minha vida. A audácia de você achar que está fazendo um favor para uma adolescente de 15 anos que você nem conhece é de cair o queixo. Você fala como se estivesse abrindo as portas de um clube VIP para uma fã, não para a filha que você abandonou. Resposta da OP. Uma filha sempre precisa da mãe, não importa o que as circunstâncias da vida tenham ditado no passado. Eu estou oferecendo a ela uma conexão real com sua origem. E isso é um presente valioso que ela ainda vai aprender a apreciar. Usuário Anônimo 2 diz, pelo amor de Deus, Beatriz, ela não está fingindo não te conhecer por causa de lavagem cerebral. Ela realmente não tem ideia de quem você é porque você é um fantasma que apareceu do nada depois de 15 anos de silêncio absoluto. Resposta da OP. Apagar a existência de uma mãe biológica é um crime emocional que o Ricardo vai pagar caro na justiça divina e na vida. O sangue não mente, e negar isso é uma tática suja de quem quer controlar a narrativa da vida da Alice. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde aquele bloqueio traumático no Instagram, e minha indignação só fez crescer ao ver como eles se fecharam em um mundo de negação. Eu pensei que se eles pudessem ver o quanto eu estou sofrendo e o quanto estou disposta a investir neles, os corações endurecidos finalmente amoleceriam. Decidi que gestos concretos falariam mais alto que palavras digitais bloqueadas e gastei uma pequena fortuna em uma cesta de presentes de luxo. Escolhi joias delicadas, cosméticos de marcas internacionais e acessórios que toda garota da idade da Alice sonha em ter em seu toucador. Eu queria que ela sentisse o toque da sofisticação que eu posso trazer para a vida dela agora que sou uma mulher bem-sucedida. Incluí no meio dos presentes aquela mesma foto impressa, mas desta vez escrevi um bilhete à mão com uma caligrafia impecável. Da mulher que te deu a vida foi o que coloquei, acreditando que o peso dessas palavras seria impossível de ignorar. Dirigi pessoalmente até o nosso antigo bairro,
sentindo uma nostalgia amarga ao ver como a casa ainda mantinha aquele ar de monotonia que quase me matou. Deixei o pacote na varanda, cuidando para que ficasse bem visível, e saí de lá com a sensação de dever cumprido. Eu tinha certeza de que ao abrir aquela caixa, a curiosidade da Alice e o remorso do Ricardo fariam com que eles me ligassem imediatamente. 2 dias depois, o choque veio em forma de uma encomenda devolvida que foi deixada na porta do meu apartamento pelo zelador. O pacote estava intacto, exatamente como eu o deixei, sem que sequer a fita decorativa tivesse sido violada. Colado na frente havia um post-it amarelo com letras impessoais que dizia: devolver ao remetente, destinatário desconhecido. Eles estão literalmente fingindo que eu sou uma estranha, um erro de entrega do correio na vida deles. Eu sou um ser humano de carne e osso, sou a mulher que carregou aquela menina por 9 meses, e recebo esse tratamento de lixo hospitalar. A crueldade deles em usar o termo destinatário desconhecido, quando eu estou bem aqui, é de uma passivo-agressividade que beira o sadismo. Acho que eles estão fazendo isso deliberadamente apenas para me ver quebrar e me humilhar até eu desistir do meu direito de mãe. É uma tortura psicológica refinada, onde eles usam o silêncio e a indiferença como armas para me apagar da história. Eu sinto que estou sendo punida por ter tido a coragem de buscar uma vida melhor, como se a felicidade de uma mulher fosse um pecado imperdoável. A Alice deveria estar pulando de alegria por ter uma mãe que quer compensar o tempo perdido com mimos e atenção de alto nível. Em vez disso, ela se deixa levar pelo jogo sujo do pai, agindo como se eu fosse um fantasma incômodo. Essa rejeição é uma injustiça que clama aos céus, e eu não consigo entender como o mundo permite que um pai se comporte assim. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: uma cesta de cosméticos e joias não apaga 15 anos de silêncio e ausência total. Beatriz, você está tentando comprar o perdão dela como se estivesse subornando um funcionário, e o fato de você não entender porque isso é ofensivo diz muito sobre você. Resposta da OP: meu gesto foi de extrema classe e bom gosto, algo que pessoas limitadas e presas ao passado raramente conseguem processar. Eu estava oferecendo o melhor de mim. E se eles são pequenos demais para entender a simbologia, o problema é da falta de cultura deles. Usuário Anônimo 2 diz: o post-it foi o cheque-mate mais elegante que eu já vi em uma história dessas. Até o porteiro deles deve saber que você não pertence mais àquele lugar. Você é literalmente um erro de entrega, na vida estável que eles construíram sem você. Resposta da OP: é fácil zombar quando não se é a vítima de uma conspiração familiar para apagar sua existência. O mundo é terrivelmente cruel com mulheres que decidem não se anular e buscam a própria felicidade acima das convenções sociais sufocantes. Atualização 3. Já se passou um mês desde a humilhação do pacote devolvido, e eu percebi que gestos indiretos nunca funcionariam com pessoas tão obstinadas no erro. Hoje foi a formatura do ensino médio da Alice, uma data que descobri após vasculhar o calendário público da escola no site da instituição. Eu sabia que seria o momento perfeito para um reencontro triunfal, onde eles não teriam como fugir da realidade da minha presença física. Me vesti com a minha melhor roupa, um conjunto elegante que exalava sucesso e confiança, pois queria que minha filha tivesse orgulho de ver quão bela e bem-sucedida sua mãe se tornou. Eu não queria aparecer como uma pedinte de afeto, mas como a figura glamourosa que ela sempre mereceu ter ao seu lado. Esperei na entrada principal da escola com um buquê enorme de lírios brancos, que simbolizam a pureza do meu amor e o recomeço que eu estava oferecendo. Quando a cerimônia terminou e os alunos começaram a sair, eu me posicionei estrategicamente bem na frente do portão por onde eles passariam. O Ricardo estava ao lado dela, com o braço em volta dos ombros da menina, parecendo orgulhoso de uma forma que me irritou profundamente, como se ele fosse o único responsável por aquele sucesso. Quando eles chegaram perto o suficiente, eu me coloquei no caminho deles, impedindo a passagem com um sorriso que eu esperava ser acolhedor. O Ricardo parou e me olhou fixamente, mas os olhos dele estavam completamente vazios, desprovidos de qualquer emoção reconhecível. Não havia raiva, não havia ódio, nem mesmo a mágoa que eu esperava usar como ponto de partida para o meu perdão. Não havia absolutamente nada. Segurei a foto velha que sempre carrego e disse com a voz embargada: Alice, sou eu, a sua mãe. A menina parou por um segundo, olhou para mim com uma curiosidade técnica e depois voltou o rosto para o Ricardo com uma expressão de dúvida. Pai, essa é uma daquelas suas clientes antigas de quando você ainda trabalhava com consultoria? Ela perguntou com uma naturalidade que me estraçalhou por dentro. O Ricardo apenas balançou a cabeça negativamente, segurou o braço dela com firmeza e respondeu: Não, querida, apenas alguém perdida que errou o endereço.
Vamos, temos reserva no restaurante. Eles passaram direto por mim, como se eu fosse apenas uma estátua ou um obstáculo urbano sem importância. Em um ato de desespero para ser notada, tentei segurar a manga do paletó do Ricardo, precisando que ele reagisse, que ele gritasse, que ele fizesse qualquer coisa menos me ignorar. No entanto, um segurança da escola se aproximou rapidamente ao notar o meu movimento brusco e pediu para que eu me afastasse e não incomodasse os convidados. Meu plano de aparecer como a mãe salvadora e glamourosa falhou miseravelmente porque eles conseguiram o impensável. Eles me deletaram da realidade deles de forma absoluta. Eu não sou mais a vilã, nem a fugitiva, nem a mulher que ele amou. Eu sou, oficialmente, uma completa estranha na minha própria família. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz, essa da cliente antiga, foi a maior humilhação pública que eu já li na internet. É impossível isso ser real. Se for verdade, o Ricardo merece um prêmio pela frieza cirúrgica em te transformar em um zero à esquerda na frente da menina. Resposta da OP. A raiva que sinto é indescritível, pois é óbvio que o Ricardo a treinou exaustivamente para ser essa criatura cruel e sem alma. Eu sou a única vítima aqui, sofrendo uma manipulação psicológica de massa feita por um homem vingativo. Usuário anônimo 2 diz, o olhar vazio do Ricardo diz tudo o que você precisa saber. Ele não sente mais nada por você nem ódio. O nome disso é indiferença, e você a conquistou com muito esforço após 15 anos de abandono total. Aceite que você colheu exatamente o que plantou. Resposta da OP. Vocês falam como se a vida fosse uma conta matemática simples, mas ninguém entende a complexidade de ser uma alma livre presa em convenções. Eu merecia pelo menos um reconhecimento pelo meu esforço de estar ali, mas a ignorância alheia é infinita. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde o episódio devastador na formatura, e o silêncio que se seguiu foi mais barulhento do que qualquer discussão que tivemos no passado. Finalmente parei de tentar ligar para números que não completam a chamada e de enviar e-mails que caem diretamente na caixa de spam de vidas que não me pertencem mais. Percebi com uma amargura que queima a garganta, que a liberdade absoluta que eu tanto clamei há 15 anos funcionou bem demais, até demais para o meu próprio bem. Aquele desejo ardente de não ser mãe de ninguém, e de ser apenas a Beatriz independente foi atendido pelo universo com uma precisão irônica e cruel. Eu os apaguei de forma tão efetiva naquela época sem olhar para trás, que não deixei um único rastro ou migalha para que eles pudessem encontrar o caminho de volta para mim quando eu decidi que queria ser encontrada. Moro agora em um apartamento lindo, decorado exatamente como eu sempre quis, e tenho a carreira de sucesso que o Gustavo sempre incentivou. Mas me sinto como um fantasma habitando um museu de mim mesma. Passo horas navegando pelo perfil público da Alice, que agora é uma jovem adulta começando a faculdade, e vejo fotos de momentos que eu deveria ter registrado. O que mais dói, o que realmente me faz sentir o peso do meu isolamento, é ver uma mulher de meia idade nas fotos de família, a nova esposa do Ricardo. A Alice a marca em todas as postagens com legendas amorosas, chamando-a de mãe com uma naturalidade que eu nunca terei a chance de experimentar. Ver outra mulher ocupando o espaço que eu desocupei voluntariamente é uma tortura que eu não previ quando assinei aquele bilhete de despedida. Eu protegi o meu direito de ser livre com unhas e dentes, lutando contra o que eu chamava de opressão da maternidade. E o resultado é que agora sou tão livre que me tornei invisível para quem realmente importa. Eu queria ser a que foi embora para manter o poder da narrativa, para ser a mulher inesquecível que deixou um vazio irreparável, mas acabei sendo apenas a que foi deixada para trás em um passado que não existe mais para eles. Eles construíram um castelo sólido sobre as cinzas do que eu abandonei, e não há porta de entrada para quem renunciou à chave há tanto tempo. Ainda sinto uma raiva profunda pela forma como fui tratada, uma indignação que me consome por ser ignorada dessa maneira, mas, acima de tudo, o que resta é um frio constante que nenhum sucesso profissional consegue aquecer. Sou a dona da minha vida, exatamente como planejei, mas descobri que ser dona de nada é o preço mais alto que já paguei.